proporcionais e futuramente também buscar as prefeituras dos municípios da Baixada Santista? Perfeitamente. O PTB, nós sempre trabalhamos de uma maneira assim. Onde nós conseguimos ser célula forte, nós evidentemente que temos que buscar testar na urna regional, né? Onde nós tivermos alguns compromissos e que tivermos dentro de um arcabouço de governabilidade, nós propugnamos para ir fortalecendo os elementos para que no futuro a gente tenha. Então, existem condições que a gente precisa fazer uma análise muito firme, muito criteriosa. Por isso, esse escritório regional, presidido aqui pelo Antônio Carlos, pelo nosso secretário, e esses presidentes regionais se reunindo aqui. Isso é uma oxigenação partidária. Eu sempre falo, Chagas, que a explicação é científica. Por que você anda? Porque você tem pé. Mas por que você tem pé? Porque o oxigênio alimenta as células na extremidade dos seus pés e mantém vivo o tecido. Sem os vasos capilares, não chega o oxigênio, morre a célula, necrose e amputação, você para de andar. Assim é o partido. Nós buscamos, através desses escritórios regionais, de buscar as pessoas, cabeças novas, levar esse oxigênio à célula partidária. Isso o Campos Machado tem feito, é reconhecido no Brasil hoje. Aliás, na história política dos partidos políticos não existe um deputado estadual com mandato local e regional ser o segundo homem na hierarquia partidária, como ele é o secretário nacional, secretário-geral da Executiva Nacional, e eu não temo em dizer que é o homem que decide os destinos do PTB a nível nacional. O Amazonino Mendes tem problema no Amazonas, não liga para Roberto Jefferson. No caso da liderança, né? A liderança é natural. É uma liderança conquistada naturalmente, pela sua própria pujança política. Né? É um homem determinado, um homem... A história do PTB, Getúlio Vargas, Ivete Vargas, Jânio Quadros, e São Paulo hoje é Campos Machado. Hoje é Campos Machado. Essa é a história. Mas olha, uma nova filosofia do trabalhismo, porque a relação do trabalho mudou muito. Tem uma nova filosofia no trabalhismo hoje. Olha, a filosofia do trabalhismo é que acontece que o trabalhismo que nós sempre defendemos é aquelas conquistas que não tem outro partido. O Campos já foi centenas de vezes à Assembleia Legislativa, e lá do alto do plenário, da tribuna, ele pede que os outros partidos políticos dêem uma só conquista trabalhista. E ele até hoje não obteve resposta. Mas esse trabalhismo, com a globalização, houve uma modernização, houve tudo, e nós estamos antenados nisso. A única coisa que nós tivemos uma reunião, um congresso em 2007, nacional do PTB, e nós fechamos questão com um aspecto. Nós defendemos e nós somos intransigentes na defesa dos direitos adquiridos, conquistados. Se houver alguma mudança que ela não prejudique os direitos conquistados do trabalhador, nós vamos discutir à luz da democracia e buscar um entendimento que entre o capital e trabalho haja um equilíbrio, né? Que você não pode, eu sempre digo, eu exemplifico isso, você tem as engrenagens, o capital e o trabalho. Se elas estiverem assim, não há como movimentar a locomotiva do progresso. Sem dúvida. Carlos, eu tenho que ir para um rápido intervalo, a gente vai para o Minuto Saúde Multimagem e já a gente volta já com perguntas dos telespectadores e, conforme eu prometi, entrar naquela questão aí de política no âmbito nacional e federal. É já. Voltamos para o último bloco do painel regional de hoje. Eu vou direto para as perguntas dos telespectadores. O Silvio, do Rio Branco, aqui de São Vicente, ele tem um questionamento que tem um fundo de crítica nesse questionamento dele. Ele pergunta o seguinte: por que os deputados não votam a favor dos aposentados e outros projetos que interessam a população? É uma crítica, o Silvio está um pouco decepcionado. Primeiro nós não somos deputados, né? Nós praticamos uma política partidária, né? E a posição do PTB, né, Tadeu, é sempre em prol da população e fortalecendo as bases trabalhistas, como o Tadeu bem colocou aqui, né? Em fevereiro do ano passado, num congresso, os aposentados estiveram lá, na Convenção Nacional do PTB, os aposentados estiveram lá com um documento que foi colocado, a Federação Nacional dos Aposentados, o Benedito Marcílio pilotando,
nos entregou lá um documento que foi votado em ata do PTB, da convenção, que nós defendemos intransigentemente o direito do aposentado. Então, a orientação da bancada do PTB é votar sim a favor dos aposentados. Perfeito. Tem pergunta aqui do Helder, também da Enseada Guarujá. O que o senhor tem a dizer sobre a competência legislativa dos deputados federais? Olha, é uma casa complicada. Você precisa entender um pouquinho o que significam aquele horizonte de 513 deputados. A linha de pensamento e o raciocínio, a disputa que tem, o regionalismo, isso faz aquilo uma coxa de retalhos. Isso ficou provado no pré-sol, que independente dos partidos votaram em defesa do pré-sol, dos royalties. Dos royalties. Então você não aquilo é pontual, é caso a caso. E não se iludam os telespectadores com relação, William, ao voto. Hoje o voto do legislativo basicamente é voto de liderança, ou seja, o líder se reúne a bancada, tira um voto e leva ao plenário. Então a participação hoje do legislativo, ela está muito mais no sentido de ser um despachante das necessidades locais e regionais do que necessariamente legislar e modificar algumas coisas. Esse princípio de regimento interno, muitas vezes, não reflete o posicionamento do deputado em si, como o Tadeu falou, em razão da obrigatoriedade ou do voto de liderança. Carlos, filosofando um pouco rapidamente, que o tempo é escasso, né? Mas esse sistema de presidencialismo de coalizão não torna o legislativo submisso ao executivo, mas ao mesmo tempo o executivo refém do legislativo? Assim, isso é uma cultura que vem da Assembleia Nacional Francesa nos tempos dos Luíses, né? Então, esse achego entre as necessidades, quer dizer, um atende à necessidade do outro, ou seja, o executivo atende às necessidades do legislativo, porque eles precisam levar emendas, precisam levar benefícios para as suas populações, eles precisam levar escolas, precisam levar hospitais, levar ambulância, levar asfalto, levar luz, água encanada, e o legislativo precisa que o executivo libere essa verba e o executivo precisa dos votos legislativos para fazer o seu plano de governo, o seu projeto, o seu orçamento, né? Então na Veja dessa semana, uma entrevista muito interessante com o ex-governador José Serra e pré-candidato à presidência da República pelo PSDB, onde ele enfoca bem essa relação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, e ele inclusive coloca bem a linha de entendimento que ele tem e a forma com que ele, vamos dizer assim, na chefia do Poder Executivo, ele convive harmoniosamente com o Poder Legislativo. Ele coloca bem essa linha trabalhando bem o orçamento, né? Até pegando esse gancho aí do José Serra, eu vou abrir um parênteses aqui, para depois a gente voltar para algumas perguntas dos telespectadores. Como é que vai ficar o PTB? A gente até já comentou isso com o deputado, o Agnello, que esteve aqui, mas eu vou passar essa pergunta para você também, Carlos Tadeu. Como é que vai ficar essa questão do PTB nas eleições em âmbito estadual e em âmbito federal? Estadual tem esse apoio ao Alckmin, no federal é a Dilma. Não é a Dilma. O PTB vem discutindo há mais de 2 anos a participação no que nós entendemos